Alguns números são mágicos no futebol. O 7 é veloz, o 9 é matador. Mas o 10 é divino. Camisa que pesa, que encanta, que exige mais do que habilidade. Exige gênio. Ser o camisa 10 não é só ocupar uma posição. É assumir o papel de maestro, de herói, de artista. É carregar um legado feito de lances imortais e histórias que atravessam gerações. A camisa 10 é sinônimo de criatividade. Quem a veste tem licença para sonhar e para fazer o impossível parecer simples. Os estádios se calam quando ela toca na bola. Não basta jogar bem. O camisa 10 precisa ser mágico. Precisa decidir. Precisa emocionar. É ele quem dita o ritmo, quem arrisca o improvável, quem escreve as páginas mais belas do jogo. Ao longo das décadas, vários craques tentaram honrar esse número sagrado. Poucos conseguiram. Menos ainda marcaram seu nome na eternidade com a força de um verdadeiro 10. Mas entre todos os que encantaram o mundo com esse número nas costas, 5 se destacaram. 5 gênios que redefiniram o futebol e transformaram a camisa 10 em um símbolo global. Hoje, a inteligência artificial vai nos ajudar a responder uma pergunta eterna. Quem são os 5 maiores camisas 10 da história do futebol? A resposta pode surpreender você. Prepare-se para reviver jogadas antológicas, conquistas históricas e histórias que moldaram o futebol como o conhecemos. Vamos do 5º ao 1º. Quem será o maior 10 de todos? Zico nasceu no subúrbio do Rio e cresceu entre peladas e sonhos no quintal de casa. Desde pequeno mostrava uma inteligência incomum com a bola nos pés. Seu domínio era natural, sua visão de jogo refinada. No Flamengo, encontrou o palco perfeito para exibir sua genialidade, tornando-se ídolo máximo da nação rubro-negra e referência de camisa 10 no futebol brasileiro e mundial. Na década de 1980, Zico comandou uma geração dourada. Com passes precisos, dribles curtos e gols decisivos, foi o cérebro e o coração do Flamengo. Conquistou tudo no clube: brasileiros, estaduais, Libertadores e o Mundial de 1981 contra o Liverpool. Era o tipo de camisa 10 que resolvia com classe. Dentro de campo fazia o jogo parecer poesia, e fora dele, era admirado pela postura exemplar. Mesmo sem uma Copa do Mundo, Zico marcou seu nome entre os maiores. Nas edições de 1978, 1982 e 1986, foi protagonista da seleção brasileira. Em 1982, viveu seu auge técnico, mas o time parou diante da Itália em um dos jogos mais icônicos da história. Ainda assim, seu talento e liderança conquistaram o respeito do mundo. Ele foi o maestro de uma seleção que encantou, mas não venceu. O que torna Zico único é a combinação entre genialidade e precisão. Ele não só criava jogadas espetaculares, como finalizava com maestria. Foram mais de 800 gols na carreira, muitos deles de falta, onde era praticamente infalível. Sua capacidade de decidir partidas com inteligência e técnica refinada o consagrou como um dos camisas 10 mais completos que o futebol já viu. Zico foi mais do que um craque. Foi um símbolo de lealdade e amor ao jogo. Recusou propostas para sair do Flamengo no auge. Quando foi ao futebol japonês, já veterano, ajudou a transformar o esporte no país. Por onde passou, deixou marca. Não era apenas um camisa 10 dentro de campo. Era um líder, um ídolo e um exemplo de profissionalismo e paixão pelo futebol. Sua relação com a torcida do Flamengo ultrapassa gerações. Até hoje, crianças repetem seus lances nos campinhos como se estivessem no Maracanã. Os mais velhos se emocionam ao lembrar de suas atuações. Para muitos, ele é o maior jogador da história do clube. Sua mística com a camisa 10 é tão forte que nenhum sucessor conseguiu vestir o número sem ser comparado a ele. Zico também teve um papel importante fora das 4 linhas. Como dirigente, técnico e formador, seguiu contribuindo para o futebol. Sempre fiel à essência do jogo bonito, ensinou que talento deve andar junto com ética e dedicação. Sua visão sempre foi além do espetáculo. Via o futebol como ferramenta de inspiração, união e alegria, principalmente para os mais humildes. Ser o 5º maior camisa 10 da história não é pouco. É reconhecimento por uma carreira brilhante,
marcada por magia, gols e liderança. Mesmo sem a Copa, Zico conquistou o mundo com seu talento puro. Sua camisa 10 é eterna, como sua ligação com o torcedor. Ele representa a alma do futebol brasileiro, ousado, técnico, apaixonado. Um verdadeiro gênio da bola. Nascido em Marsella, filho de imigrantes argelinos, Zidane cresceu entre a dureza das ruas e a leveza da bola. Desde jovem, já exibia um toque diferente, refinado, elegante, quase artístico. Com classe e serenidade, transformava o futebol em dança. Não era só sobre vencer, era sobre encantar. O mundo perceberia isso quando ele se tornasse maestro da França e lenda do futebol global. Zidane foi um camisa 10 de estilo único. Controlava o jogo com passes milimétricos e uma visão privilegiada. Sua calma contrastava com a intensidade dos jogos. Era capaz de parar o tempo com um toque, virar uma partida com um drible, decidir um título com uma cabeçada. Sua inteligência tática, somada à técnica apurada, o tornava um dos jogadores mais completos da história. O auge de Zidane veio em 1998. Na final da Copa do Mundo, diante do Brasil de Ronaldo, Rivaldo e Cafu, ele marcou 2 gols de cabeça e colocou a França no topo do mundo. Aquela atuação o eternizou. Mais do que um título, ele entregou um espetáculo. E em 2000, confirmou sua grandeza ao liderar a França rumo ao título da Eurocopa, consolidando sua era como camisa 10 absoluto. No Real Madrid, Zidane foi o centro de um time de galácticos. Cercado por estrelas como Ronaldo, Figo e Beckham, foi ele quem mais brilhou. Seu gol na final da Champions League de 2002, uma pintura de voleio com a perna esquerda, está entre os mais belos da história. Ele não era só eficiente, era estético, poético. Fazia do futebol uma forma de arte em cada toque na bola. Zidane não foi o mais veloz nem o mais midiático, mas tinha uma presença silenciosa e poderosa. Quando o jogo esquentava, ele se agigantava. Sabia controlar a emoção, mas também tinha seus rompantes, como o icônico episódio da cabeçada em Materazzi na final da Copa de 2006. Mesmo na queda, sua imagem permaneceu grandiosa. Zidane era humano, e isso o tornava ainda mais admirado. Seus movimentos eram suaves, quase coreografados. Dominava a bola com a sola, girava com graciosidade e distribuía passes que desmontavam defesas. Era um artista no sentido literal. Sua forma de jogar inspirou filmes, músicas e textos. O futebol sob seus pés ganhava outra linguagem, mais lírica, mais fluida. Poucos usaram a camisa 10 com tamanha elegância e precisão. Após pendurar as chuteiras, Zidane brilhou como técnico, mantendo o espírito vencedor. Comandou o Real Madrid a conquistas históricas, como o tricampeonato consecutivo da Champions. Mas seu legado como jogador já estava consolidado. Ele redefiniu o papel do camisa 10 moderno, menos showman, mais maestro. Um líder sereno, cerebral e implacável nos momentos decisivos. Ser o quarto maior camisa 10 da história é refletir a grandeza de um gênio discreto, de um artista do meio-campo que encantou o planeta. Zidane representou o equilíbrio entre talento e controle, emoção e frieza, beleza e eficiência. Sua camisa 10 não brilhou com extravagância, mas com luz própria. Uma luz suave, mas impossível de ignorar. Zidane é futebol em estado puro. Lionel Messi nasceu em Rosário, Argentina, com um dom raro e uma vontade imensa de jogar futebol. Desde pequeno, a bola parecia parte do seu corpo. Enfrentou uma condição de crescimento que quase interrompeu sua carreira precoce, mas foi acolhido pelo Barcelona. Lá começou a construir uma das trajetórias mais extraordinárias da história do esporte, sempre com a 10 como símbolo. No Barça, Messi reescreveu o jogo. Sua habilidade com a bola nos pés é comparável a uma obra-prima contínua. Passes impossíveis, dribles em velocidade e finalizações letais tornaram-se rotina. Como camisa 10, foi além da função tradicional de armador. Ele criava, decidia, comandava e executava. Por quase 2 décadas, foi o centro do time mais dominante do século XXI.
Sob o comando de Guardiola, Messi viveu um auge coletivo e técnico raro. Venceu tudo: Champions, ligas, copas e prêmios individuais. Bateu recordes de gols e assistências em uma mesma temporada. Sua inteligência espacial, visão de jogo e precisão tornaram-no imparável. O mundo assistia em reverência ao pequeno gigante que fazia a bola obedecer como nenhum outro. Durante anos, o peso da camisa 10 da Argentina parecia demais até para ele. Comparações com Maradona eram inevitáveis. Mas Messi persistiu. Bateu na trave em Copas e Copas Américas, até que, enfim, em 2021, conquistou seu primeiro título com a seleção principal. Em 2022, liderou o time na campanha épica da Copa do Mundo do Catar. A redenção estava completa. A imagem de Messi levantando a taça da Copa, coberto pelo manto árabe, entrou para a história. Foi o ápice de uma carreira de superação, genialidade e consistência. Messi não foi apenas brilhante em momentos. Ele brilhou por quase 20 anos. E sempre com a camisa 10, comandando o time com humildade, precisão e uma magia que parecia brotar do chão. Com mais de 800 gols e dezenas de títulos, Messi é também um líder silencioso. Não grita, não impõe, inspira. Seus companheiros o seguem porque sabem que ele pode decidir a qualquer momento. Sua leitura do jogo é superior. E mesmo com a idade avançando, ainda encanta. Em campo, parece que vê o jogo em câmera lenta enquanto todos correm ao redor. Messi levou a camisa 10 a todos os cantos do mundo. Transformou o futebol espanhol, ajudou a elevar o nível da Champions e consolidou o futebol argentino no topo. Seu impacto cultural é gigantesco. Do marketing ao campo, ele redefiniu o que é ser ídolo. E ainda assim permanece simples, sem escândalos, com os pés no chão e a cabeça voltada apenas para o jogo. Ser o terceiro maior camisa 10 da história é um feito que poucos questionariam. Messi é o gênio da era moderna. Um jogador completo, constante, decisivo. Sua 10 representa uma geração inteira de torcedores e inspira jovens pelo mundo. Ele é a prova de que o talento, quando aliado à humildade e ao trabalho, pode alcançar a eternidade. Messi é, sem dúvida, um dos imortais. Nascido em Vila Fiorito, uma das regiões mais humildes de Buenos Aires, Maradona cresceu entre barro, sonhos e bola de futebol. Desde criança, encantava com sua habilidade sobrenatural. A bola parecia colada ao seu pé esquerdo. Mais do que técnica, havia magia. Era impossível não notar. Aquele garoto tinha algo divino, algo que nenhum treino poderia ensinar. Maradona não jogava futebol. Ele transcendia o jogo. Com a camisa 10, se tornava um deus rebelde dos gramados. Sua estreia no Argentinos Juniors foi só o começo de uma lenda. Logo, brilhava no Boca Juniors e depois na Europa. No Napoli, transformou um clube pequeno em gigante. Conquistou 2 campeonatos italianos e uma Copa da UEFA. Virou rei em um lugar que nunca teve um. Mas foi na Copa do Mundo de 1986 que Maradona atingiu o Olimpo. Seu desempenho no México é considerado o mais dominante de um jogador em uma Copa. Contra a Inglaterra, fez 2 gols imortais, o da mão de Deus e o gol do século. Aqueles lances não foram só futebol, foram história, drama, política e arte condensados em 90 minutos de genialidade. Maradona era imprevisível. Podia decidir um jogo com um passe genial, um drible humilhante ou um chute impossível. Seu talento desafiava a lógica. Mas também era humano, com todos os excessos e erros que isso implica. Viveu entre o céu e o inferno, dentro e fora de campo. E talvez por isso tenha se tornado tão amado. Porque era imperfeito como todos nós. Com a 10 da Argentina, Maradona foi mais do que capitão. Foi líder espiritual. Em 1990, quase levou o time ao bicampeonato mesmo sem estar no auge. Em 1994, foi afastado por doping em um episódio polêmico. Mas nenhuma queda apagou sua luz. Seu legado na seleção é eterno.
e sua imagem com os braços erguidos gritando após o título de 1986 continua viva na memória mundial. O que separa Maradona dos outros é a intensidade. Cada jogo era vivido como uma guerra. Cada bola tocada carregava paixão. Não havia meio termo. Ele não aceitava perder, mesmo contra times mais fortes. No Napoli, enfrentou gigantes europeus e venceu com talento e coração. Sua conexão com o povo, tanto na Argentina quanto na Itália, era visceral e única. Maradona também era símbolo. Para os pobres, era a prova de que era possível vencer. Para os amantes do futebol, era o artista que desafiava as regras. Para seus adversários, era o pesadelo. Seu impacto cultural ultrapassou o esporte. Ele virou mural, bandeira, tatuagem. Foi cantado em estádios, reverenciado em igrejas, eternizado em músicas. Um ídolo absoluto. Ser o segundo maior camisa 10 da história é reconhecer que Maradona foi mais do que um jogador. Foi uma força da natureza. Seu talento, sua ousadia e sua alma deixaram uma marca impossível de apagar. A 10 nas costas de Diego não era só um número, era um aviso. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele foi, e sempre será, o futebol em estado bruto. Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em uma casa simples, com um talento que o mundo ainda não conhecia. Aos 17 anos, já encantava com uma maturidade que assustava. Era rápido, forte, técnico, criativo, completo. Seu apelido virou sinônimo de futebol, e sua camisa 10 um símbolo de genialidade. Quando ele entrou em campo, o jogo mudou para sempre. Na Copa de 1958, um adolescente Pelé assombrou o mundo. Gols de placa, jogadas de pura invenção e uma frieza inacreditável o colocaram no centro do planeta. Em 1962, mesmo lesionado, participou da conquista. Em 1970, atingiu o auge. Liderou uma seleção histórica rumo ao tricampeonato. Pelé venceu 3 Copas, um feito que nenhum outro camisa 10 conseguiu igualar. Com a bola nos pés, Pelé fazia o impossível parecer fácil. Gols de cabeça, de fora da área, de bicicleta, de voleio. Criava jogadas que os outros sequer imaginavam. E não era só artilheiro, dava assistências, organizava o time, decidia jogos. A camisa 10 ganhou outro significado por causa dele. Virou sinônimo de craque. Pelé criou o padrão pelo qual todos são medidos. No Santos construiu um império. Conquistou tudo. Paulistas, brasileiros, libertadores e mundiais. Transformou um clube brasileiro em potência mundial. Em excursões, o time arrastava multidões, e Pelé era a atração principal. Governos pediam para adiar guerras só para vê-lo jogar. Seu talento uniu povos, emocionou reis, inspirou gerações. Ele era mais do que jogador. O impacto de Pelé extrapolou os campos. Tornou-se embaixador da paz, estrela global, símbolo da excelência brasileira. Foi o primeiro jogador a ser tratado como celebridade internacional. Marcas, filmes, discursos. Ele era referência em tudo. Mas acima de tudo, nunca deixou de ser aquele menino apaixonado por bola. Sua simplicidade contrastava com sua grandeza. Pelé também foi um gênio dos números. Mais de 1000 gols, incontáveis títulos e atuações memoráveis. Mas seu maior feito talvez tenha sido elevar o futebol a outro patamar. A partir dele, o mundo passou a ver o esporte com outros olhos. O futebol virou espetáculo, arte, paixão global. E em todas as partes do planeta, a camisa 10 passou a ser respeitada, por causa dele. Dentro de campo, Pelé jogava sorrindo. Seu estilo era agressivo, mas limpo. Forte, mas técnico. Era admirado por companheiros e rivais. Muitos que enfrentaram Maradona, Messi ou Cruyff dizem: Pelé foi o melhor. E não só pelo que fez, mas pelo que representou. Ele foi a origem do mito da camisa 10. E todos os outros, por mais brilhantes que sejam, vieram depois. Ser o maior camisa 10 da história é mais do que uma posição no ranking. É ser a referência máxima do jogo. Pelé não apenas jogou futebol, ele definiu o futebol. Foi arte, força, gênio e emoção. Sua camisa 10 é um monumento, um marco, um ícone. E seu nome, Pelé,
será eternamente sinônimo de futebol. O rei. O primeiro. O maior de todos os tempos. Ser camisa 10 é muito mais do que usar um número nas costas. É assumir a responsabilidade de criar, de decidir, de encantar. É carregar o peso da história e ainda assim fazer mágica. Os 5 nomes que vimos aqui representam diferentes estilos, épocas e personalidades, mas todos compartilham algo em comum. Foram gênios com a bola nos pés e ídolos eternos da camisa 10. Zico foi o artista que pintou as páginas mais bonitas do Flamengo e encantou o mundo com inteligência e precisão. Zidane, o maestro elegante, que transformava o campo em palco e decidiu finais com classe. Messi, o gênio da era moderna, constante e decisivo por quase 2 décadas. Maradona, o rebelde divino que venceu com alma. E Pelé, o rei que criou o mito da 10. Cada um deles redefiniu o que significa vestir essa camisa. Levaram-na ao limite do talento humano. Criaram jogadas que o tempo não apaga. Foram amados, reverenciados, imitados, mas jamais igualados. A camisa 10, depois deles, nunca mais foi apenas um número. Virou símbolo, virou lenda. E o futebol ficou mais bonito por causa do que eles fizeram em campo. É claro que outros camisas 10 também marcaram época. Platini, Rivelino, Baggio, Totti, Rivaldo, Modric. A lista é longa. Mas os 5 escolhidos aqui representam o auge da combinação entre talento, impacto e legado. São a elite da elite. Aqueles que, quando pisaram no gramado, fizeram o mundo parar para assistir. E deixaram um vazio quando se despediram dos campos. O mais fascinante é que, mesmo com tantas diferenças de estilo, todos compartilhavam a mesma essência. Enxergavam o jogo de forma diferente. Antecipavam lances, criavam espaços, faziam o impossível parecer fácil. A camisa 10, neles, ganhava vida. Era como se tivesse vontade própria, como se fosse feita sob medida para poucos escolhidos ao longo da história. A discussão sobre quem é o maior sempre vai existir, e isso é o que torna o futebol tão mágico. Ele não se resume a números, se mede em emoção, em lembranças, em momentos que ficam gravados para sempre. Cada torcedor tem seu camisa 10 favorito, e todos têm razão, porque no fim cada um desses gênios tocou o coração de milhões, e isso é o que realmente importa. Enquanto houver futebol, haverá alguém sonhando em vestir a 10. Em ser o próximo ídolo, em driblar, assistir, decidir. Mas o peso dessa camisa continuará sendo gigante, porque carrega o legado de Pelé, Maradona, Messi, Zidane e Zico. Eles elevaram o jogo a outro nível e deixaram um desafio quase impossível para os que vierem depois, tentar ser melhor que eles. Que agora queremos saber, para você, quem foi o maior camisa 10 de todos os tempos? Concorda com essa lista? Ou mudaria alguma posição? Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e continue com a gente nessa jornada pelo que o futebol tem de mais mágico. Porque aqui a camisa 10 nunca será só um número. Ela é a alma do jogo. E o jogo nunca vai acabar.